Uma mulher corajosa chamada Glória Arizabaleta, presidente da Comissão Legal de Acusações, que suspendeu há algumas horas Gustavo Petro como presidente do país por interferências na campanha eleitoral. O que ela imputa a ele são faltas gravíssimas contra as leis eleitorais do país. 5 seguranças e mais ou menos 10 colegas de contravigilância. Ou seja, isso é o que tem uma mulher na qual há uma condenação. Desculpe, uma sentença na qual o juiz não considera nenhum tipo de agressão, na qual há um laudo médico forense que diz que não há nada compatível com uma agressão, portanto não houve agressão. Mesmo assim, o Ministério do Interior considera esse risco para manter quase 15 policiais com essa senhora. Lembra que eu te contei que eles levavam em ônibus, em guaguas, como nós cubanos dizemos, para o consulado? Lá diziam que eles tinham que votar no PSOE e depois davam uma caixinha com comida, 2 croquetas e um pouco de arroz amarelo. Isso foi o que uma jornalista independente que estava lá no local me contou. E eles vão querer dizer o que quiserem, racistas, tudo é mentira, é uma forma de tentar manipular. E curiosamente, porque aqui a esquerda volta a demonstrar mais uma vez sua pérfida face e suas mentiras e sua hipocrisia. Quem realmente está se beneficiando dessa imigração descontrolada que você diz é o capitalismo mais selvagem, porque esse exército de reserva que está entrando está jogando para baixo os direitos de nível de vida, de salários conquistados pelo seu avô, seu bisavô e pelo meu pai. Ou seja, é mentira. Eles são os melhores aliados do capitalismo mais feroz e mais voraz. Quero dizer que agradeço por enquanto a nomeação de ministro, mas espero subir um pouquinho mais. E eu gostaria de já ir preparando a campanha, cujo slogan será "Com Barragán não vão vacilar". Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais. Começamos mais um dia com muita informação, algumas da Espanha e outra muito importante de muito longe, mas muito próxima de todos nós. Colômbia. Aconteceu algo sem precedentes. Nunca tinha acontecido de um presidente do governo ser suspenso do cargo. E isso acabou de acontecer. Existe uma mulher corajosa chamada Glória Arizabaleta, presidente da Comissão Legal de Acusações, que suspendeu há algumas horas Gustavo Petro como presidente do país por interferências na campanha eleitoral. Eles sabem que estão entre o primeiro e o segundo turno, que há muita disputa entre Cepeda, que é o candidato de Pedro, e aquele que pode ser o novo presidente. E o fato é que até o dia 21 de julho, às 16 horas, que é quando se fecham as urnas do segundo turno, esta senhora disse que Petro deixa de ser presidente. De La Espriella está encantado. Nós que acreditamos na democracia no país também, mas eles estão em plena batalha. Vamos para Bogotá para saber o que aconteceu. Pilar Almagro, como você está? Tudo bem? Muito bem, Albert. Não estamos entediadas aqui, não. De jeito nenhum. Ei, o que aconteceu? Me conta, porque isso nunca tinha acontecido antes. Bem, a decisão foi publicada há poucas horas, aqui ainda estamos no meio-dia, e de fato, é como você disse, ou seja, até que a última urna seja fechada, esse senhor está suspenso do trabalho e do salário também. Uau! Como eu gosto disso. O que acontece é que há um paradoxo, porque esse golpe processual vem dessa senhora Glória Helena, com sobrenome basco, como você vê, e é do próprio partido dela, ou seja, é do próprio partido dela. Então, alguns até especulam, dizem, será que assim deixam ela livre para estar na campanha de Cepeda? Sabe? Ou seja, existe essa especulação. E claro, e será que não tem gente honesta no partido dela, algo que sentimos falta na Espanha, né? Pode ser também. O que Gustavo Petro tinha feito para que algo assim acontecesse? Eu sei que ele tinha pedido voto para Cepeda, que isso é ilegal, né?
Sim, ele está fazendo campanha. Ou seja, o que essa decisão pretende é a neutralidade de um presidente em plena campanha de eleições presidenciais. É isso que se pretende. E, na verdade, estão investigando a conta dele, @PetroGustavo. Vamos ver também o que ele está postando na conta dele. Mas vamos lá. O que estão imputando a ele são faltas gravíssimas contra as leis eleitorais do país. E, na verdade, antes do primeiro turno, eles ignoraram completamente aqueles dias de reflexão. Simplesmente ignoraram. Diziam que eram atos privados de várias milhares de pessoas, mas privados. Ou seja, eles ignoram o que for preciso. Estamos falando também de possível fraude eleitoral ou essa comissão não entrou nesse assunto? Não, isso é uma falta gravíssima na campanha, pelo que eu entendi. O que é verdade é que alguns juristas dizem que isso no final vai ser letra morta porque essas suspensões têm que ser dadas pelo Senado. Mas claro, como é inédito, como você disse, é inédito, agora começa a batalha judicial de disse-me-disse. Se essa pessoa está capacitada para fazer algo assim como a associação que ela preside, sim, mas por outro lado dizem já. Uma suspensão assim, inédita para um presidente, só poderia ser feita pelo Senado. É onde estamos. Por enquanto, esse é o principal assunto aqui. Você dirá se a maioria das pessoas na rua acha que a decisão foi acertada ou não. A maioria das pessoas na rua está de saco cheio porque, além disso, ele aparece como se estivesse bêbado, dizendo barbaridades como fez durante todo o seu mandato. Mas é que agora, na campanha, está ainda pior. Umas barbaridades, quer dizer, é só ir nas redes sociais e cada um já julga por si mesmo se está cansado. Não preciso te dizer que você está em Bogotá e eu em Madrid. E como eu gostaria que algo assim acontecesse na Espanha, poxa, claro. Que dissessem para Sanches que ele não pode pedir voto para um dos seus, que tem que ser neutro, que não pode haver fraude eleitoral. Vamos ver se a Colômbia tem mais garantias eleitorais do que a Espanha. Não é, Pilar? A verdade é que as instituições, pelo menos as eleitorais, estão funcionando bem e os resultados foram divulgados imediatamente. E no segundo turno, tudo indica que também será imediato e garantista, sim. Vimos imagens de La Espriella, depois eu mostro, com uma multidão de pessoas em Cartagena das Índias fazendo comícios com uma urna blindada. Parece tão fácil ganhar o segundo turno. É tão fácil assim ou não é? Olha, segundo toda a aritmética, sim, porque, claro, o único voto que o Cepeda pode mobilizar é de pessoas que não votaram e que agora precisam votar, mas ele não pode mobilizar mais do que isso. Já de La Espriella pode mobilizar esse mesmo grupo, de pessoas que não votaram e que estão a favor ou, no mínimo, contra o Cepeda. E, além disso, tem aqueles que ficaram de fora no segundo turno, que são pessoas de outros partidos de direita e pessoas de centro. Então, aritmeticamente, se nada mudar, de La Espriella deveria ganhar. Embora tudo ainda esteja em aberto, porque a situação é muito complicada e até o dia 21 de junho qualquer coisa pode acontecer. Gustavo Petro está em Nova York, me disseram que está em viagem oficial. Sabe-se como ele recebeu a notícia de que foi suspenso da presidência? Olha, Albert, isso eu não sabia. Me surpreende, pois ele estava na lista Clinton. Sim, mas ele está em Nova York de visita, isso é certo? Não, isso eu já não sei. Albert, eu não sei. Bom, vamos ver se não deixam ele voltar. Espero que ele volte e enfrente o que tiver que enfrentar, né? É uma esperança, né, Pilar? É voltar a ver a democracia na Colômbia, voltar a ver que o povo tem nas mãos as rédeas do país e não um personagem sinistro como Petro. E Cepeda é pior, porque Cepeda ainda por cima acredita nisso. É filósofo formado na ideologia marxista e com pais comunistas, ou seja, ele realmente acredita nisso. Ou seja, ele daria a vida por esse projeto. Então é perigosíssimo. Mas aqui, por exemplo, na minha rua está tudo, vende-se, ou seja, aluga-se, vende-se tal, ou seja, a rua está acabada. A padaria, a cafeteria que temos em frente não acende a luz de manhã porque tantas empresas faliram que já não compensa para eles. E assim está todo o país.
Então estamos desejando que volte um pouco de normalidade, porque a Colômbia tem de tudo. Tem todos os recursos naturais, humanos, de todo tipo. Está nos oceanos. E não é normal que um país assim esteja nessa decadência econômica e, consequentemente, de liberdades, etc. Porque se você não tem o que comer, que liberdade terá? Sempre houve pobreza aqui, mas agora está bem pior. Pilar Almagro, esta foi a última atualização de Bogotá. Obrigado pela conexão, vamos aguardar as próximas horas. Isso é uma bomba, é uma notícia impressionante. Um grande beijo da Espanha. Se cuida. Mais um beijo forte de Bogotá. Adeus, querida. Pilar Almagro, senhores Petro suspenso como presidente. Já sei, vocês já estão pensando. E o Noriega quando? E o Lula quando? E o Sánchez quando? Aos poucos vamos fazendo o nosso caminho. Bem-vindos, nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, na Espanha há centenas de mulheres ameaçadas por seus parceiros ou ex-maridos ou namorados que pedem proteção e não conseguem obtê-la. Por quê? Porque não há policiais suficientes, é o que dizem. Elas recebem um número de telefone e apenas um policial, homem ou mulher, atende dezenas de mulheres vítimas de violência se perceberem a ameaça por perto ou se precisarem de ajuda. No entanto, Sara Santaolalla, me dizem que ela tem 5 escoltas da Polícia Nacional. Vamos ver se é assim. Alfredo Perdigueiro, como você está, inspetor? Tudo bem, amigo? Cansado, trabalhei à noite ontem e vou de novo hoje. Além disso, o que você diz me irrita muito, principalmente vindo de uma pessoa mais velha. Não consigo evitar. É verdade? Sim, José. 5 escoltas e mais ou menos 10 companheiros de contravigilância. Ou seja, isso é o que tem uma mulher que tem uma sentença em que o juiz não reconhece nenhum tipo de agressão. Há um laudo médico forense afirmando que não há sinais compatíveis com agressão. Portanto, não houve agressão. E mesmo assim, desde o Ministério do Interior consideram esse risco. Para manter, já digo, quase 15 policiais dedicados a essa senhora. Mas é uma loucura. Para começar, ter contravigilância é raríssimo, exceto se não for um cargo público, não é? Explique o que faz a contravigilância, por favor. Bom, olha, vou te dizer primeiro, Alberto, para que todos os espectadores saibam os valores ou os conceitos nos quais se concede ou não se coloca a escolta. Primeiro, o tipo de ameaça. Segundo, a fonte da ameaça. Terceiro, a credibilidade da ameaça. Quarto, a capacidade do agente. Quinto, o motivo da ameaça. Diante disso, a Junta de Segurança avalia as ameaças, o ambiente e a vulnerabilidade e concede, modifica ou retira a escolta. Como você disse, é feita uma escolta pontual e contravigilância. O que ela faz é se antecipar a possível agressão, antecipar o possível risco de agressão, e, evidentemente, comunicar à escolta o que pode haver ou o que ela pode encontrar. Você realmente acha que essa senhora corre o menor risco de alguma coisa, a não ser que ela é uma extremista sectária e que, evidentemente, vai aparecer nas próximas listas do PSOE para ocupar algum cargo? Nada mais. Eu não consigo entender. Não houve nenhuma ameaça. Quando houve julgamento, foi indeferido. Mas parece que não é um caso único. Por exemplo, acabamos de descobrir que Leyri Dias, quando deu a coletiva de imprensa e Aldama, Victor de Aldama, estava lá, ele a confrontou sem violência, apenas verbalmente. A partir daí, Marlaska colocou escolta para Leyri Dias, é isso mesmo? Bem, colocou, veja só, foi avaliado o risco que ela tinha, não foi considerado um risco baixo e vulnerabilidade média e foi colocada uma contravigilância. Ontem à noite, o Ministério do Interior considerou que era escolta, pois a contravigilância também é feita por policiais à paisana armados. Portanto, continua sendo proteção do mesmo jeito, ou seja, tanto faz se chamam Pepito ou Juanito, são protetores dessa personalidade ou dessa pessoa.
Nesse caso, ela já era investigada pela UCO quando recebeu a escolta ou a contravigilância, Alberto. Continuo dizendo que é escolta, assim como o Ministério do Interior afirmou. Ontem, o ministro do Interior se irritou e negou no parlamento a existência de escolta, acusando o Partido Popular de mentir e espalhar boatos. Ontem à noite ele reconheceu a escolta. E você? Vou voltar ao que você começou a dizer. Olha, cada policial de violência de gênero da SUFAM cuida de 100 mulheres vítimas de violência de gênero. 100 mulheres para cada policial. Realmente precisamos investir processos e meios policiais, recursos policiais para proteger essas pessoas que não merecem nenhuma proteção porque não correm nenhum risco. E, no entanto, deixar as mulheres vítimas de violência, vou dizer, desamparadas à própria sorte. Olha, Alberto, eu não posso lidar com isso porque é preciso usar todos os recursos possíveis, humanos, materiais ou policiais, para proteger quem realmente está em risco. E não essas pessoas que só servem para perturbar a cidadania. Mas, além disso, me dizem que é ilegal. Há um regulamento que define claramente quem deve transportar e quando é necessária a escolta, mas ele não está sendo seguido. Isso é feito com as amigas do partido, com aquelas que te fazem favores políticos, não com quem realmente deveria receber escolta. Bom, a prova disso é a dama. Ofereceram escolta para a dama. Ela nunca confiou em quem poderiam colocar, porque acha que vão colocar um espião. É impressionante que isso aconteça em um Estado democrático, não é? Claro, mas atiraram na dama, vale lembrar aos espectadores. Foram 3 tiros no vidro de um dos carros dela, Alberto. 3. Ou seja, não é qualquer coisa. Foi uma ameaça e, evidentemente, uma ameaça flagrante, porque era um aviso para quem quisesse falar alguma coisa. Ele demorou a falar ou revelar certas coisas porque temia pela própria integridade física e pela da família. Portanto, não é algo simples. Agora, você que é como um jornalista investigativo e ainda por cima coercitivo, pode perguntar para ver quem assinou esse relatório policial para dar essa escolta para essas pessoas. Veja quanto tempo demoraram para dar a escolta para o Dama e quanto tempo demoraram para dar para a Santolala e para a tal Leire. Para que vejamos e nos surpreendamos que, como você disse, para os amigos eles oferecem todos os recursos necessários. Mesmo quando alguém está em risco de vida, eles hesitam só por não ser dos seus. Essa é a tristeza e a vergonha, Albert. Isso está acontecendo na Polícia Nacional. Pobres escoltas, penso neles. Pobres escoltas que têm que proteger Leires, Cloaqueras ou Santolala, em vez de fazer o trabalho que gostariam. Todo o nosso apoio para que aguentem por enquanto. Um abraço, perdigueiro. Se cuida. Obrigado. Para você também, Albert. Força na volta. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, aqui gostamos muito de ficar atentos à liberdade dos povos, seja qual for, estejam onde estiverem. Queremos isso para o Irã, para a Nicarágua, para o Brasil, para a Colômbia e, claro, para Cuba e Venezuela, que parece que está quase lá, mas nunca chega de fato. Gosto muito de ter uma colaboradora que é um luxo, uma escritora muito querida por vocês e que é tão ativista pela liberdade. Ela passou tantos anos esperando que foi para Miami com a intenção de voltar ao seu país assim que expulsarem os Castro e não a colocarem na prisão. Não é? Zoé Valdez, seja bem-vinda. Como você está, amiga? Bem, e aí? Muito obrigada, Albert. É um prazer estar sempre com você, com seus convidados e com toda a sua audiência. Muito obrigada. Falta pouco para você, não é? Me disseram que falta pouco. O que te dizem? Eu vim com essa intenção, que falte pouco e que esse salto seja acompanhado de tantas pessoas que querem voltar ao nosso país. Para construir, não para outra coisa que não seja construir. Tanto para você quanto para minhas fontes nos dizem que isso poderia acontecer no começo de junho. Bem, hoje ainda é dia 11, né? Ou seja, estamos no começo de junho. E a última coisa que vimos foi a imagem do secretário de Guerra dos Estados Unidos. Eles estão assistindo a um vídeo em que ele sai do avião em Guantánamo, em Cuba, aliás, de camiseta e bermuda. Ele vai a trabalho, não está em viagem diplomática. Estamos com o plano em andamento. Sabe de mais alguma coisa? Datas, horários? Não se sabe de nada, mas o que temos é uma certeza. Então, é nessa certeza que estamos, todos nós que estamos esperando, nos baseamos nela.
E a certeza, veja só, o que você acabou de dizer, a roupa com a qual ele desceu é uma roupa confortável. O secretário de Defesa, Peter Gesset, está com uma roupa confortável. É uma roupa com a qual ele já está fazendo um discurso. Aqui estamos como se estivéssemos em casa. Sim, e isso eu acho que é uma mensagem visual forte. Ele não se vestiu de outra forma, além de como o povo das ruas cubanas se veste com o que tem? Sim, sim. Bem, é preciso dar esperança. Tem gente em Cuba que nos assiste, que te segue nas redes, e a pergunta que nos fazem constantemente é: quanto falta, quanto mais temos que esperar? Depois de quase 70 anos, temos que dizer que estamos mais perto do que nunca. Eu acho que aí não estamos mentindo, né? Não, não há mentira nisso. Estamos muito perto. E não se preocupem tanto com o Irã, porque essa ação poderia ser feita ao mesmo tempo, ou seja, não tem nenhum problema, eu acho. Ontem eu estava analisando isso com Pepe Forte, que também é alguém que tem um programa muito assistido, e sobre o Irã não vai, se prolongar, não vai fazer nada, não vai ser obstáculo em nada. Que fique claro, esses que dizem primeiro tem que acabar com o Irã antes de ir para Cuba. Não, a coisa não funciona assim. Não é para desanimar. Eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma mensagem para dar hoje aos cubanos de dentro e de fora, é que não é para desanimar. Tudo está no caminho certo. O sinal de que esse homem jovem, com o poder que ele tem, vestido assim em Guantánamo, está dizendo aos cubanos: sou mais um de vocês. Não como os barrigudos que estão, como diz Oscar Sisto em seu livro, e como diz constantemente o historiador em seu livro, E Chegou a Diversão. Não, ele não está vestido como os da nomenclatura nem do poder. Barrigudos, com aquelas guaiabeiras já que quase não tem mais guaiabeiras de linho, vamos chamar de madeira. Mas esse homem passou uma mensagem visual. E os cubanos, lembra que somos muito visuais. Seu livro Cuba, agora a Liberdade, já está em pré-venda e prestes a ser lançado. Quando esse livro será lançado? Não, já foi lançado em 19 de maio e está nas livrarias. O livro está tendo uma ótima aceitação. É um livro breve, com pontos para uma mudança radical na ilha, não uma transição. Eu penso, e há um grande grupo de cubanos, que uma transição não levaria a nada além de um letargo. Nós queremos uma mudança radical, retomar a república, retomar a democracia e retomar, acima de tudo, um neocapitalismo que já foi iniciado em Cuba e que será muito próspero para os cubanos. E, acima de tudo, temos a situação da Venezuela. Não comparem, Venezuela e Cuba não são a mesma coisa, são casos diferentes. Portanto, não pensem que vão fazer em Cuba o mesmo que fizeram na Venezuela. Bom, voltaremos a falar de Cuba. Deixe-me cumprimentar Júlio Bronchal, perito, psicólogo, amigo, intelectual e gênio. Como você está? Esse sou eu, é que eu não me reconheço. Claro. Quem mais seria? Bem, Alberto, é um prazer compartilhar com vocês e com todos os confidenciais. Olha, como é que psicologicamente dizemos ao povo cubano para esperar mais um pouco depois de quase 70 anos de espera? Fica difícil, não é? Mas claro, comparado com a dimensão do tempo que já se anuncia uma mudança libertária, isso aqui já não é nada, né? Isso, como dizemos na Espanha, já está em casa. Então só falta mais um empurrãozinho, nada mais. Eu entendo que as urgências são diárias e é muito fácil dar ânimo a partir, digamos, do conforto, da comodidade, da miséria, do que conhecemos através de amigos e conhecidos. Zoe sabe que Espanha e Cuba, de certa forma, fazem parte da mesma realidade. Existem muitos vínculos históricos, familiares, de todo tipo, e temos plena consciência do sofrimento que vem sendo vivido. Se você me permite, Alberto, eu queria fazer uma pergunta para Zoe, não é? Ou seja, em que medida, vamos supor uma mudança radical como a que você propõe, mas em que medida o regime, o castrismo, está envolvido na sociedade, penetrado nela? Que parcela da população continuaria, de alguma forma, sentindo saudade do que foi uma experiência socialista terrível? Bem, isso não vai acontecer.
Porque o dano que foi causado à sociedade cubana é tão profundo, as dimensões são tão... Não dá. Olha, há crianças que morrem de fome nas ruas. O problema é que vocês estão concentrados. E quando digo vocês, digo Europa. Os Estados Unidos já são outra coisa com Donald Trump. Isso acabou. Ou seja, essa ideia de que as crianças na África... Não. Na África, há crianças que vivem muito bem. Já onde as crianças estão realmente morrendo, caindo de fome, é em Cuba. Onde os idosos estão morrendo, sentados nas calçadas, é em Cuba. Nada vai ser pior do que uma mudança radical. E nenhuma transição, porque as transições só permitem que o socialismo se instale novamente. E o socialismo nunca mais vai se instalar em Cuba. Nós não queremos isso. Como disse Castro em um discurso sobre os gusanos, não precisamos deles, não precisamos nem dos socialistas, nem dos comunistas. Vamos construir uma sociedade próspera de capitalistas, com um neocapitalismo. Agora é a vez de Cuba, com sua união em vez do comunismo, ser esse exemplo para o mundo. Que Deus te ouça. Júlio, pensar que eles estão morrendo de fome, crianças que falam o nosso idioma, que nós somos a pátria-mãe, e aqui ninguém dá a mínima. E mandando dinheiro, como diz Zoe, para o chifre da África. Amanhã, Pablo Cambronero vai me contar que enviaram dinheiro para Moçambique, para Senegal, mais milhões. Agora, de Cuba, quando mandaram alguma coisa, nunca chegou ao povo, não é? Que eu saiba. Nem uma imagem da imprensa internacional. Muito palibute, muita paletinha. Colocando crianças fingindo que estão mortas e as crianças mexendo os pés. Muita mentira dos paletinhas, mas nunca tem uma imagem da imprensa internacional de uma criança morrendo de fome em Cuba, nem da imprensa espanhola. Quero ver onde estão esses valentõezinhos que dizem que vão como correspondentes e que foram para a Venezuela. Foram para a Venezuela e lá foram detidos. Para Cuba, nem sequer vão fazer cobertura como deveriam. O que a F está fazendo? O que todas as agências de imprensa estão fazendo? Que não vão a esses lugares. Sabe por quê? Porque em Cuba, fazer essas reportagens custa 20 anos de prisão para um jornalista internacional. Tem muitos jornalistas em Cuba nas prisões. Fala-se deles? Nada. Ninguém diz nada. No entanto, eu acho que há um fator a mais. Além disso, você conhece perfeitamente a realidade espanhola. Ou seja, eu acompanho você nas colunas magníficas e excelentes que você publica. Sim, o que eu queria comentar é que há algo mais, ou seja, você acabou de falar de um conceito interessante, não é para que não fique impune. Você falou de um Nuremberg do socialismo cubano. Cada experimento socialista mereceria um Nuremberg, mas o cubano em particular pode ser muito, muito interessante. Eu acho que quando chegar o momento vai ser preciso deixar alguns lugares no banco dos réus para todos os cúmplices e colaboradores, não só espanhóis, mas também espanhóis, que durante décadas estiveram maquiando esse horror, esse gulag tropical, e que foram cúmplices desse silêncio com o qual se ocultou a miséria do povo cubano. Aqui, através dos turistas que iam e vinham, muitos deles bem intencionados, inclusive alguns com ideias idealistas sobre o que iriam encontrar lá, traziam notícias assustadoras da realidade que se vivia. E, no entanto, tudo isso foi silenciado. Não só pela repressão do regime, mas porque a esquerda, como um movimento totalitário, como uma religião de substituição, faz com que seus fiéis, seus seguidores, seus frequentadores, fechem os olhos para a realidade e prefiram viver hipnotizados pelo que deveria ser, não pelo que realmente viam. E foram cúmplices em prolongar a agonia e o sofrimento do povo cubano. Vamos ver se eu lembro de algo que você conhece, mas talvez nem todos os ouvintes saibam. Tem uma frase de Karl Marx, do marxismo clássico, que dizia aquilo de socialismo ou barbárie. Vocês já devem ter ouvido, né? Esse é um slogan que inclusive cheguei a ver em Havana publicado. Socialismo ou barbárie. E o engenho cubano acrescentou, vírgula, socialismo ou barbárie, vírgula, perdoe a redundância. Então é isso, que esse horror acabe de uma vez por todas e que sirva, infelizmente depois de tudo, para que a experiência cubana alerte os povos a não se deixarem seduzir por cantos de sereia. Bem, assim como em Berlim há um pedaço do muro para que ninguém esqueça, em Cuba deveriam deixar um quarteirão de casas para que ninguém esqueça o que o comunismo fez com Cuba. Eu espero que façam isso.
Zoé, vamos passear por Havana de braços dados. Já aviso que dentro de... Já te disse que prepare as maletinhas. É só você me falar que eu vou para lá. Eu também. Eu topo. Você topa. Bem, não me deixe, não me esqueço de outros lugares. Ivan está no Peru e nos manda esta mensagem do Peru. É confidencial. No cálculo atual, consta que o radical de esquerda Sanches está na frente por 40 mil votos, com 96,5%. Mas pelos votos que faltam computar, segundo meus cálculos, Keiko deve ultrapassá-lo e, no final, ganhar por aproximadamente 50 mil. A diferença é pequena devido ao voto anti-fujimorista, já que no primeiro turno os partidos de direita obtiveram 71%, o de centro 8% e a esquerda 21%. Esses antivotos são os idiotas que não viveram a época do terrorismo aqui no Peru ou aqueles que foram convencidos pela narrativa da esquerda? Bom, e a guerrilha, amigo Ivan, e a guerrilha que domina povoados do interior com uma metralhadora na porta da urna? Sei que todos estamos esperando o voto do exterior que pode fazer com que Keiko Fujimori vença Sanches. Porque se Sanches ganhar no Peru, vai virar Cuba. Você viu o programa, Zoe? É impressionante. Eu vi. Estão me mandando umas mensagens importantes por causa da visita, mas agora não posso. Espera, deixa eu me concentrar. Júlio, fala alguma coisa aí. Ela está procurando mensagens que chegam do Peru porque estão fazendo a contagem agora. Da visita. Olha, eu acho que no caso do Peru a gente também vai sair ganhando. Eu tenho muita confiança nela. Ela sofreu muito e acho que esses 50 mil votos vão dar a ela a vitória. Agora está Sanches comemorando, mas não se enganem, porque hoje de manhã no rádio na Espanha, na COPE, diziam que quem tinha ganhado era o Sanches. Por favor, que parem de desinformar, porque isso vai demorar. Talvez a gente demore uma semana ou 10 dias a mais. A Espanha está perdida. A imprensa espanhola está perdida na tradução. Bom, é impressionante. E por outro lado, de La Espriella, em Cartagena das Índias. Vejam como está a Colômbia com esse homem que reúne em si a esperança de muitos para que faça muitas coisas que já fez. Bukele em El Salvador e Milei na Argentina. Falou ao seu povo, como sempre, dentro de uma cabine blindada para que não o matem. A mensagem é muito clara. Pega! Herdeiro das Farc, do ELN, do regime, eu vim para te enfrentar, te derrotar e te castigar, Ivan Cepeda. Isso nunca deveria ser visto, Júlio. De verdade que vença aquele que faça com que nunca mais seja necessário fazer um comício dentro de uma urna blindada. Isso é terrível. Bom, mas é a consequência dos tempos em que vivemos, não é? Quer dizer, nós assistimos ao longo, se você olhar com perspectiva, ao longo dessas últimas décadas, a um esclarecimento do que é a situação da esquerda em si mesma, não é? A mensagem é a seguinte: a fusão entre o crime organizado e a esquerda. Isso não era tão visível há talvez 2, 3 décadas, mas hoje em dia é absolutamente claro. Ou seja, vemos isso na Espanha, vemos na Venezuela, vemos na Colômbia, já vimos em Cuba, já vimos em tantos lugares. Então é normal que um candidato em um país supostamente democrático tenha que proteger sua vida, porque há grupos mafiosos que, além disso, não têm nenhum tipo de escrúpulo. E depois encontrarão um apoio social para justificar isso. Veja que essa corrupção chegou até mesmo aos Estados Unidos. Quando mataram aquele, não me lembro o nome, era um intelectual, era um assessor do Trump, não é? Um rapaz que eu procurei investigar, acompanhar um pouco o que ele dizia. Era um homem absolutamente tolerante, aberto ao diálogo, sempre buscava o diálogo com os outros. Quiseram rotular as ideias dele como radicais. No final, toda essa parte da imprensa corrompida, cúmplice de todos esses criminosos, acabou com ele. Acabou quase justificando que o tivessem matado. Portanto, essa aliança entre o crime organizado e a esquerda é uma realidade. O que acontece é que sopram ventos de progresso, de consciência, de liberdade,
E em todos os lugares, em todas as latitudes, os povos já começam a despertar, cansados da mentira, das falsas promessas da esquerda, querendo viver algo que é essencial, que é uma vida normal, sem a necessidade da ruína, do abuso dos impostos, da destruição de suas próprias culturas, de suas próprias identidades. E tomara que isso surja na Colômbia em breve, que no Peru se esclareça e, claro, em Cuba o quanto antes. Bem, e na Espanha não se esqueça. Zoe, isso é um movimento geral, não só na Europa e nos Estados Unidos, mas também na Hispanoamérica e com muita força, não é? Assim será. Eu acho que o movimento está aí, que é um movimento que vai mudar muita coisa. Inclusive vai mudar muito a Europa, começando pela Espanha, que é o país. Prestem atenção no que vou dizer, porque hoje vi sobre o assassinato em Barcelona. É o país que ainda não entrou nessa espiral, nesse colapso em que a França já entrou. E a Inglaterra, olha o que aconteceu em Belfast, que é um assassinato ou 2 ou 3 por dia. A Espanha ainda não está lá, mas a Espanha ainda pode ser a prova para essa mudança, porque a Espanha ainda não está tão prejudicada, e é nisso que temos que ir colocando resistência. Se não resistirmos a isso, de que a Espanha se recupere logo de toda essa sujeira que já está em todas as instituições, vamos piorar e não vamos conseguir. Mas as mudanças na Hispanoamérica, como você disse, vão influenciar muito o que vai acontecer na Europa. Vejam que o que aconteceu em Barcelona é terrível. 2 assassinatos em menos de 24 horas. Vocês estão vendo imagens do assassinato na Rua Balmes, em plena luz do dia, às 10 horas da manhã, e do assassino. Eu não sei se, na hora em que vocês assistirem a este programa, ele já foi preso. Espero que sim, porque estão vendo quem é, com a arma na mão e o rosto descoberto. Ele não estava usando nem óculos escuros para que possam identificá-lo. Quem poderia ter encomendado o disparo? Quem é a vítima? Tudo isso vamos descobrir. E isso nos lembra muito o que aconteceu em Belfast, que foi brutal. A agressão em Belfast, a imagem é fortíssima. Vê-se aquele homem tentando degolar um inglês. Ele está em cima dele. É impressionante. É um homem de origem sudanesa. Parece que ele tinha permissão de residência até 2028 na Irlanda. E as pessoas estão filmando ele, mas ninguém vai partir para cima dele. Eu entendo que ele está com uma faca e ameaça, mas como você vai permitir que degolem alguém na sua frente? No final, um vizinho acerta ele na cabeça com um pedaço de pau e acabam com ele. Ele está detido. E a vítima está grave, mas viva. Isso provocou uma onda de indignação. Inúmeros islandeses foram às ruas dizendo: até aqui chegamos, basta. Pelo que Zoe dizia, a imigração descontrolada, não quem vem trabalhar legalmente. E ocorreram distúrbios tremendos. Queimaram bondes até quebraram janelas e portas de casas. De imigrantes certamente cometendo alguma barbaridade da qual vão se arrepender. Mas, Júlio, é preciso entender que aqui há um sintoma. Ou seja, quem entende essa imagem, isso que estou contando como um ato de barbárie racista, está enganado. Aqui tem alguém que planta a semente. Faz anos para que isso aconteça, não é? Albert, o que não podemos fazer é fingir que, escondendo um problema e maquiando ele com toneladas e toneladas de lixo propagandístico, no final o problema vai desaparecer. Ou seja, ele criou as dificuldades. Ou seja, que milhões de pessoas sejam incorporadas aos povos europeus, pessoas que não sabemos quem são, de onde vêm, nem temos possibilidade de lhes dar qualquer futuro. Sob um bom mocismo absolutamente hipócrita, tudo isso no final gera tensões sociais que acabam explodindo e se cristalizando. Pois, em elementos e questões particulares, como vimos na Irlanda, em Barcelona, onde quer que seja, tudo isso atrai e no final é a desorganização e decomposição de uma sociedade. E chega um momento em que, como eu dizia, apesar desse imenso esforço de engenharia social para que as pessoas se importem mais em serem chamadas de racistas do que em buscar soluções para um problema imediato que estão vendo.
que suas filhas não podem sair na rua com liberdade como saíam há 20 anos, que seus filhos estão sendo vítimas de assaltos, de espancamentos, de tensões de todo tipo. Vendo como seus impostos e seus recursos, em vez de contribuir para o progresso da sociedade, são destinados a um fundo. Absolutamente para um poço sem fundo que nunca é suficiente. No final as pessoas acordam porque não se pode enganar todo mundo o tempo todo, no final isso explode e eles vão querer chamar os outros do que quiserem. Racistas, tudo é mentira, é uma forma de tentar manipular. E curiosamente, porque aqui a esquerda volta a mostrar mais uma vez sua face pérfida, suas mentiras e sua hipocrisia. Quem realmente está se beneficiando dessa imigração descontrolada que você fala é o capitalismo mais selvagem, porque esse exército de reserva que está entrando está jogando para baixo os direitos, o nível de vida, os salários, conquistados pelo seu avô, seu bisavô e pelo meu pai. Ou seja, é mentira. Eles são os melhores aliados do capitalismo mais feroz e mais voraz. E você tem uma esquerda boazinha, uma esquerda de falsa bandeira, levantando uma série de proclamações e fazendo o papel de cúmplice desses interesses obscuros e duvidosos, do capital mais obscuro, mais explorador e mais tenebroso. Olhem, na terça-feira passada, Conselho de Ministros da Espanha, não há orçamentos, faz 4 anos, é a mesma coisa. 833 milhões para os centros de acolhimento. Vão para ONGs e administrações públicas. Por exemplo, os que vão receber mais dinheiro dos mais de 800 milhões, Cruz Vermelha, CREAR, Rede Acoge ou Movimento por la Paz. Só digo para vocês que o Movimento por la Paz é presidido por um ex-deputado do PSOE, ou seja, eles vão repartindo o dinheiro. Zoe, como você viu o que aconteceu em Belfast, na Espanha? Eu vejo a Espanha indo por esse caminho e isso me dá muito... Você sabe o medo que eu tenho disso, já escrevi sobre isso em várias colunas, inúmeras colunas. E o problema é que vai acontecer o que aconteceu na França, que eles vão começar a se infiltrar nas instituições. Veja os prefeitos de certas cidades na França que já estão convocando uma guerra civil caso nas próximas eleições haja um movimento numeroso em direção à Assembleia Nacional, em direção à Marine de... E então há prefeitos africanos que estão convocando para um massacre nas ruas. Veja o que acontece. Toda vez que há um jogo de futebol, são cenas verdadeiras de guerra civil nas ruas. E isso vai se instalar e vai ser aprovado pelas instituições e pelos tribunais. Vai haver muito mais. Assim como agora dão mais situações civis. Benefícios para eles e não para os cidadãos de origem. Sim, para eles, na hora de julgá-los, isso também vai ser levado em conta. E é a razão pela qual uma menina foi assassinada na França, Liana, que não é a única, muitas já foram assassinadas, muitas meninas e meninos já foram esquartejados na França, porque isso tem a ver com seitas, com esses grupos sectários, tribais que eles têm. E o que vai acontecer é que esses tribunais vão estar influenciados por uma ideologia que já é uma ideologia da invasão, não é uma ideologia da imigração, é uma ideologia da invasão e da destruição do Ocidente. Veja, existe um partido chamado Andaluzi que já concorreu em algumas eleições municipais. Bom, o líder é Hassan Izquierdo e eles vão concorrer à Prefeitura de Barcelona nas próximas eleições municipais em maio. Isso nunca tinha acontecido antes. E não tenham dúvida de que provavelmente vão conseguir um resultado muito bom, porque eles vão se encarregar de inundar de dinheiro supostamente vindo do governo marroquino, que é quem os financia. Isso é um plano e já está em andamento. Zoe? Vão começar as mutilações em meninas, como já acontece na França, que chegam às emergências porque as mutilações são feitas em casa, mutilações genitais por causa, da religião delas, né? Quando isso começar, vocês vão ver o horror,
vão ver o horror cotidiano, diário, nas emergências, com as mutilações diárias que acontecem em menores, em meninas. Que horror, você que já viveu e vive em Paris vê isso de novo todo dia, né? Tenho mensagens. A primeira é de Luiz, que tem descendentes cubanos. Eu tenho orgulho de ser descendente de espanhóis e sonho em algum dia poder conhecer um antepassado meu com o mesmo sobrenome. Eles foram para Cuba e já estiveram lá várias vezes, mas sempre vão para o mesmo lugar, uma região de Cuba, na parte oriental chamada Manzanillo, na cidade de Grama. Os descendentes que estavam lá e cuidavam dele, ele era o bisavô do meu avô. E aqueles que cuidaram dele e viviam com ele foram inteligentes, fizeram os documentos espanhóis e foram para a Espanha. Que bom. Um abraço, tomara que em breve você recupere suas origens. E depois me mandam informações das Canárias e me perguntam se sabemos o que faz Miosotti de la Caridad Paradelo. Essa mulher com esse nome tão peculiar é a conselheira do governo das Canárias, de origem cubana. E estivemos procurando pelas tarefas dela como conselheira e ela fez muitas viagens a Havana para intercâmbios, acordos, ajuda humanitária. Me perguntam o que está por trás de tudo isso, porque às vezes, sob esse pretexto de ajuda humanitária, o que existe são pessoas que ajudam o regime castrista, Zoe. Sim, supostamente é isso que está acontecendo não só nas Canárias. Não se esqueça que em Cuba existe uma associação canária que supostamente ajudou nessas nacionalizações que foram concedidas aos cubanos. De numerosas que aconteceram nas eleições espanholas anteriores, estão acontecendo novamente. Lembra que eu te contei que eles levavam as pessoas de ônibus, de guaguas, como nós cubanos dizemos, até o consulado. Lá diziam que eles tinham que votar no PSOE e depois davam uma caixinha com comida, 2 croquetas e um pouco de arroz amarelo. Isso foi o que uma jornalista independente que estava lá no local me contou. Por favor. Existem associações que estão se dedicando a isso, ao roubo, a tirar o dinheiro dos espanhóis para entregá-lo à tirania castrista, porque esse dinheiro não vai para os cubanos. Isso é para a tirania castrista. E, além disso, eles estão cometendo uma fraude. Desde já, eles já estão preparando uma fraude, mas uma fraude do jeito que eles organizam. Eles organizam tudo. Ou seja, eles vão dar nacionalidade, como já estão fazendo na Venezuela e em outros lugares, para um monte de gente, para dizer, damos um pouquinho de comida, hoje vocês comem e vocês votam no PSOE e no Pedro Sanches. Isso tem que parar já, com certeza. Mas, enfim. É impressionante, com 2 croquetas e um pouco de arroz amarelo em troca do voto. É brutal. E falando de altos cargos, a presidenta de uma associação cubano-galega acabou de ser detida pela polícia porque encontraram 5 quilos de cocaína com ela. Essa relação entre drogas e Cuba continua com os Castro? Sim, e veja só, dentro da Espanha. Ou seja, não é só... aqui também já foram cometidas muitas fraudes com o Medicar e tudo isso, né, os medicamentos. Mas veja só que já está dentro da Espanha e se isso foi descoberto, deve ter alguns vínculos por aí que precisariam ser investigados. Veja só, Oscar, diga, Júlio. Sim, Albert. Não, é que a partir de tudo isso convém fazer uma reflexão de base, né? Ou seja, a gente fala de ONGs e eu acho que já temos que começar a romper esse discurso. Veja, a ONG é o acrônimo de Organização Não Governamental. Não é mentira, é que tinha que se chamar OPG. Por quê? Porque são organizações pró-governamentais ou paragovernamentais. Não vivem de outra coisa além dos fundos públicos. Ou seja, são tão governamentais ou mais do que outras. Aliás, são muito opacas ao controle e à fiscalização de suas atividades. Então, parafraseando aquilo que foi dito, pode-se dizer que causas humanitárias. Quantos crimes foram cometidos em seu nome?
Porque é que por trás de cada uma dessas, entre aspas, ONGs ou OPGs, como temos que chamá-las, sempre existem redes de cumplicidade ideológica. Servem de cabide de emprego para acomodar amigos e funcionários alinhados. Em determinado momento, mobilizam uma parte da sociedade com essa causa a favor do poder político. E sempre há um fundo obscuro de negócios que traz retorno, neste caso, para o Partido Socialista. É preciso começar já a desmontar essa mentira. E como fez Trump nos Estados Unidos com Elon Musk, que ficou encarregado de vigiar isso, que sob o pretexto da ajuda humanitária estavam sendo dissipados fundos de maneira clientelista e com uma corrupção massiva. Aqui também precisamos começar a desmontar absolutamente toda essa imensa mentira das organizações não governamentais. E só uma observação. Falando delas, a Cruz Vermelha merece destaque. Como valenciano, afirmo que seu papel aqui durante a Dana merece quase um programa inteiro. Mentira. Publicidade, colocavam fundos em toda a Espanha para arrecadar dinheiro e aqui apareciam, tiravam a foto. Todas as meninas da Cruz Vermelha, coitadinhas, não estou criticando elas, limpas, impecáveis, muito cuidadosas, enquanto todos nós estávamos cobertos de lama até as sobrancelhas. Era a forma de marketing para continuar arrecadando fundos e depois desperdiçá-los. Eles também são cúmplices do que falamos anteriormente, dessa invasão migratória, porque no final todo esse suculento bolo desses fundos acaba sendo canalizado através dessas organizações que têm muito mais de criminosas do que de não governamentais. E na Espanha, perseguindo ministros e Sánchez porque a corrupção chega até as sobrancelhas deles e está prestes a afogá-los, mas eles continuam no cargo. Todos mentem e quando a imprensa pergunta ao ministro Óscar López, a Bolaños ou ao próprio Sánchez, sempre obtém a mesma resposta, esta. O que acham de Lady Dias ter ido 2 vezes à promotoria? Porque Lady Dias estava sob contravigilância. Senhor Sánchez, bom dia. O senhor sabia que Lady Dias se reuniu 2 vezes? Que falta de educação, que maneira de tratar os jornalistas, que nojo, que discriminação brutal. Só aceita entrevistas quando vai a podcasts de gente sem importância que não tem nem ideia do que perguntar. Zoe, é vergonhoso como nos tratam. É vergonhoso, mas alguns jornalistas governistas são cúmplices disso e aceitam ser tratados assim. Então, isso é muito terrível. Eu sinto dizer que nenhum comunista admite. Nenhum deles percebe. Tá. Que te digam isso, né? Nenhum comunista admite. Olhem, José gravou como expulsaram. José é um informante que estava na porta do Congresso e gravou como expulsaram Vito Quiles do Congresso, a polícia, e não deixaram ele entrar. A cena é esta. E é impressionante. Tudo isso ao vivo, né? Que incrível, olha só. Ou seja, Vito não deixam ele entrar. Vito fica na porta para persegui-los, que é o que ele faz, e fazer as únicas perguntas interessantes. Ele, Bertrand, Ndongo e pouco mais. E a polícia o acompanha. Por favor, não pode ficar aqui. A profissão está no mínimo, senhores, e o pior é que a maioria ainda aplaude até com as orelhas. O governo espanhol tem muito do que se arrepender, mas estaremos aqui, batendo forte na verdade. Por exemplo, Óscar Puente, ministro, vai chorando nos comícios pela vida difícil que seu avô comunista teve. Ouçam. Companheiros e companheiras, agradeço por contar comigo, pois sou socialista de berço. Eu sou filho de uma militante socialista e neto de um militante socialista da República, funcionário da Prefeitura de Valladolid, que perdeu sua condição de funcionário como consequência de ser socialista. Teve sorte de que passou apenas 3 anos na prisão, de 39 a 42. Digo que ele teve sorte porque o destino dele era o paredão. Levavam-no de caminhão desde as garagens de... O avô de Óscar Puente certamente é tudo o que Óscar Puente disse, mas se chamava Antônio Santiago Álvares e foi o representante do Sindicato Vertical Franquista em Valladolid. Zoe, eles não sentem vergonha na cara? Mas é que esse pessoal faz isso, eles mesmos mandam mensagens anônimas, entende? Esse pessoal manda anônimo, eles mesmos
Então eles criam uma história, inventam uma mentira, se dão tapinhas nas costas para dormir. Tudo isso me dá muita risada, eu rio, mas te digo que é para não chorar, porque isso é o que vai provocar. Isso está provocando um tremendo abalo na sociedade espanhola. Isso já aconteceu na Espanha e eles voltam de novo com a mesma coisa. E esse energúmeno, porque isso é um energúmeno que não permite o mínimo, já bloqueou não sei quantas pessoas. No X, não permite que ninguém diga nada para ele, inventando uma historinha ali para que as pessoas possam respeitá-lo um pouquinho, né? É que de verdade dá vontade de rir, dá vontade de chorar, mas dá pena. Olha, Albert e Zoe, vamos analisar o que ele diz. Independente de ser verdade, veja como ele recorre ao conceito de linhagem, de estirpe. Ele tenta algo que poderia ser, né, a aristocracia. Eles geram paralelamente, como se fosse um jogo de espelhos, algo justamente que é contrário ao que eles lutam. Ele está falando de uma espécie de linhagem que chega até ele e no final tudo culmina em Oscar Puente, o avô, o pai, todos os socialistas. Bom, eu te dizia no programa anterior que deve chegar um momento em que se declarar socialista ou se autodenominar socialista deveria causar na sociedade tanta vergonha quanto confessar ser pedófilo, por exemplo. É que com todos os crimes que o socialismo já acumulou, essa ideologia nefasta, terrível, o sistema de ideias mais criminoso que a história já conheceu, que ainda tenham a ousadia de se declarar com orgulho e como se fosse um prémio de tal estirpe. Mas no final, era só esse comentário que me chamou a atenção. É que, no fim das contas, de verdade, eles buscam ser uma espécie de aristocracia vermelha. Mas sobre o que você estava falando? E depois, no fim das contas, é mentira, porque o avô, como você acabou de dizer, acabou se inserindo naquela sociedade, fez seu papel no sindicato vertical e o homem sobreviveu como pôde. Mas, claro, reivindicar isso plenamente é tudo mentira. O socialismo é tudo mentira. Sobre o governo Guerreiro, Esmeralda, Javier e Glória. Que máfia. A diretora da Guarda Civil, o Dal da Guarda Civil, o outro capitão, o dos direitos humanos. Quem mais? Sei lá, todo mundo que está metido aí. O que é isso? Isso é um esgoto gigante. Se isso vier à tona agora, não sei mais o que esse governo vai mexer, né? Quando um presidente, um ex-presidente de Estado, guarda em seu escritório joias no valor de mais de 1 milhão de euros, quando recebe propina por fazer negócios com outros países, não sei onde colocam a diferença entre uma República das Bananas e a Espanha. Porque na Espanha se tem tanto orgulho da justiça que, entre aspas, dizem que é correta, mas para mim é outra organização criminosa? Porque quando há uma organização criminosa nas forças e segurança do Estado com cargos altos, essas pessoas não são presas diretamente, em prisão preventiva para que não destruam provas? O defensor do povo no governo, digamos, que papel desempenha? Eu não sei. É que, se ele está lá, temos ali uma representação, digamos, independente em teoria, não é? Não sei, é que esse senhor não faz nada por nós nem nos ouve. Amiga, o defensor do povo na Espanha é Ángel Gabilondo, candidato do PSOE à Comunidade de Madrid. Ganha 160 mil por ano e não faz nada. Mas nas comunidades autônomas e a 9 que tem defensores do povo, acontece o mesmo. Eles são escolhidos pelos partidos que governam. Eles nos custam 33 milhões por ano para não fazer nada, porque além disso, mesmo que emitam alguma norma, não é, Zoé? Depois os governos não são obrigados a cumpri-la. É só uma recomendação. Ou seja, eles prostituíram uma boa ideia e a levaram para o lado deles, como sempre. Exatamente. E além disso, com uma espécie de filosofia de que se não for assim, não pode ser de outro jeito. Então não há opções. Essas pessoas não dão opções para ninguém, para nada. E essas pessoas continuam roubando. Olha o porta-joias. O porta-joias já, olha só. Quanto ao porta-joias, além disso, olha só, uma pergunta tão simples, né? Onde essas pessoas colocavam as joias? Na casa deles? Ou quando iam fazer café, sei lá, porque é uma coisa...
já é coisa de doido, né? Uma coisa de verdade, vergonha total, vergonha nível Deus, né? Bom, hoje começamos o programa explicando uma notícia bombástica também, e é que Delcy Rodrigues teria várias joalherias em Dubai, e talvez tenha sido ela quem deu as joias de presente para seu querido príncipe Zapatero. Mas enfim, assistam ao começo do programa se ainda não viram. Precisamos falar sobre o Papa e quero saber a opinião de vocês. Ele continua aqui. Marian, Sofia, Valentim e Mariângeles vão comentar. Eu sou católica e, logicamente, vi coisas que não gostei nem um pouco. Em vez de ter falado em catalão, que ele não precisava falar em catalão nem um pouquinho, ou ter ido, sei lá, ao estádio ou qualquer coisa assim, por que ele não foi ao Vale dos Caídos? Por que ele não foi visitar Valência? A profanação do Vale dos Caídos que estão realizando enquanto o Papa visita a Espanha é a falta de respeito que esse governo criminoso tem pelos católicos, assim como seus antepassados. Mas o Papa está na Espanha. Por que ele não vai ao Vale para defendê-lo? Não liguem para o que ele fala só para ficar bem. É preciso atenção ao que fazem com a igreja, pois estão destruindo-a. Eles estão destruindo ela por dentro. Essa é a verdadeira face, o verdadeiro rosto desse Papa. Ele é um antipapa. Me chamou muito a atenção quando vi o avião chegando em Barcelona sem as bandeiras e em Madrid chegou com as bandeiras. E depois ouvi o piloto, acho que era o piloto, explicando que esse é o protocolo do Vaticano. Ou seja, as bandeiras chegam no voo que vem do Vaticano para o país que está sendo visitado e depois são colocadas novamente no último voo. Ou seja, ela será colocada nas Canárias quando voltar para o Vaticano. Certo, mas ele as levava não quando chegou, e sim quando ia de Madrid para Barcelona. Por isso, ainda não faz sentido para mim tirarem a bandeira espanhola dali. Zoé, o que você achou ou o que está achando, já que ainda falta a visita às Canárias e algo em Barcelona? Sim, bom, esse Papa, assim como o anterior, são meio avoados, né? Mas olha, vou te dizer uma coisa. O Papa é a referência contra a invasão que estamos enfrentando agora. E eu acho que o discurso que ele fez no Congresso é um discurso que, para mim, foi muito não só interessante, mas muito importante, tanto dentro quanto fora da Espanha. Eu não acho que seja provavelmente, eu acho que tem uma boa parte do mérito dele, mas o pessoal ao redor dele não ajuda. O episódio do Vale dos Caídos me incomodou bastante. Me incomodou que não tenha uma referência, que não tenha uma palavra, que não tenha uma visita. É natural que onde está a maior cruz do mundo, ele deveria ter estado lá, porque é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou católica, eu tenho fé nos valores e fé no catolicismo e no cristianismo, com certeza. Mas é verdade que cometeu erros. Olha, um grande erro que cometeu foi quando passou pela história muçulmana na Espanha. Ou seja, como pode? Mas como pode? Por favor, Júlio, me ajuda. Como pode? Júlio, essa visão romantizada, fantástica, completamente histórica de uma espécie de convivência pacífica, mas se passamos 8 séculos nos batendo, isso é mentira. Para começar, isso é mentira. Ou seja, é tudo falso. É querer projetar um desejo idealista sobre uma realidade que, se você pesquisar um pouco, bate de frente. Acho muito bom o desejo de que haja convivência, tolerância, mas não é verdade. É que, por exemplo, Córdoba foi palco de matanças, de massacres por parte do Islã, assim como em outras ocasiões foi por parte dos cristãos. Aqui a gente se matava. Foram 8 séculos de pancadaria. Então, enganar é fácil. Outra coisa é quando você aprofunda na realidade. A pergunta é, e por que pretendem nos enganar? Por que querem suavizar e branquear o Islã, que é muito mais do que uma religião? É um projeto político de dominação. Por quê? Para que então serve esse discurso? Que na verdade faz com que nossos olhos sejam vendados e fiquemos sem defesas diante de uma realidade imediata que enfrentamos todos os dias. E se não acordarmos, vamos ter um problema gravíssimo e vamos ter que emigrar, por exemplo, para Cuba com Zoé, quando ela for presidente, para que ela nos defenda.
e ter um lugar de consolo, de conforto e de referência para a nossa própria cultura. Sim, senhor. Júlio, eu vou te levar para Cuba ou vamos todos juntos quando isso acontecer. O que eu quero fazer é a maior biblioteca da Hispanoamérica em Cuba. Uma biblioteca imersiva, onde nos Jardins da Rainha, nos ilhotes, seja possível, por exemplo, recriar um romance, como A Cor do Verão, de Reinaldo Arena, de todos esses autores que foram proibidos em Cuba. Esse é o meu plano. Acho que sou uma das poucas cubanas que não querem ser presidente de Cuba. Você é esperta, você é esperta. Por isso mesmo deveria ser. Por isso mesmo, sim. Olha, para terminar, tem uma mensagem muito especial. Bernabé diz, olha, na Espanha, o caos, a política não resolve nossos problemas. A classe política deixa muito a desejar e propõe algo que talvez sim, mas não tenho certeza. Escuta. Somos um grupo de pessoas que pensamos que já não é votando nem trabalhando desse jeito que as coisas vão mudar, mas sim que precisamos criar assembleias populares. Mas as de verdade, não aquelas que foram destruídas no 15M, aquelas que foram infiltradas no 15M. E por isso convocamos a criação de uma soberana Assembleia Nacional dos Povos da Espanha, baseada na lei natural, não no direito positivo, que é o que nos rege, mas sim na lei natural. Olha, eu sei que sou estranho, porque para começar, isso já foi tentado muitas vezes e nunca deu totalmente certo, Zoe. Mas diante da falta de saídas vindas da partitocracia e da política, será que nós, cidadãos, poderíamos assumir as rédeas com algo parecido? Bom, eu acho que já estão, os espanhóis estão assumindo as rédeas através do Vox e por eles mesmos, e isso é muito necessário. Eu acho que vai ter, não sei se estou enganada, mas acho que vai ter outra manifestação, né? Já aconteceu. E não podemos abandonar as ruas não podem ser abandonadas. O grande problema da França é que os franceses deixaram que tomassem as ruas. As ruas pertencem aos invasores, aos criminosos, e os espanhóis, eu acho que eles têm que ver isso e ficar muito atentos a isso, muito atentos, e não sair das ruas. É fundamental evitar isso e que os espanhóis assumam o controle. Júlio, qual sua opinião sobre a Assembleia Popular? Com ressalvas, seria necessário definir muitos conceitos. Não entendo os povos da Espanha. A Espanha tem um povo, o espanhol, sem acréscimos. Esses movimentos, difíceis de fiscalizar, geram desconfiança e funcionam como um poder paralelo. Me parece que existe um projeto muito mais tangível, que, pelo que entendo, é imediato e possível, que seria algo como uma maioria absoluta com quórum suficiente entre PP e Vox para fazer uma reforma constitucional profunda e, arrisco até dizer, redigir uma nova Constituição que nos impeça de voltar à situação em que estamos agora. Isso me parece um projeto muito mais inteligente, vamos supor 210 deputados que podem ser alcançados neste momento, olha, e se propõe uma reforma integral da Constituição, limitando o poder dos grupos que pretendem destruir o país, limitando o poder daqueles que têm vínculos, sejam históricos ou atuais, com o terrorismo e com aqueles grupos que colaboraram com regimes criminosos como o venezuelano. Ou seja, à base de apoio do atual governo, e se reforma a Constituição restringindo o poder popular real com uma circunscrição nacional. Para evitar, entre muitas outras melhorias que precisam ser impostas, uma reforma radical da nossa Constituição. Para evitar reviver o pesadelo atual, esse projeto é muito mais inspirador para mim. Agora, seria necessário pressionar para que setores imobilistas do Partido Popular, que vivem em outro mundo, em outra história e em outro momento histórico, percebam que estamos em um ponto sem retorno. Que importante o que você diz, e eu acho que podemos ser aqui a ponta de lança dessa ideia. Pressionar o Vox e o PP para que mudem tudo e anunciem que vão mudar tudo antes das eleições, que isso seja quase o único programa eleitoral deles. Olha, ontem teve sessão de controle no Congresso, ninguém se importa, ninguém assiste, ninguém acredita neles. E vou mostrar 30 segundos para vocês verem, e é sempre o "e você também", que é a única coisa que dizem no Congresso. O senhor não sabia de nada, mas não se cansa de enganar os espanhóis, senhor.
estamos no melhor momento da história democrática do nosso país e o senhor é o pior líder da oposição desta democracia. Senhor PSP, se sabia de tudo, terá que renunciar por corrupção. E se não sabia, terá que renunciar por incompetência. Se quiser brincar com siglas, pergunte primeiro quem é Emil Rajoy. Cansa ou não cansa, eu estou de saco cheio, nem assisto, nem acompanho, nem me interessa, não muda nada, podem ficar assim 40 anos vivendo nessa besteira, Zoe, estamos cansados. Olha, comigo acontece com a voz do Pedro Sanches, já é uma coisa que me acontecia com o Fidel Castro, eu fico arrepiada quando ouço. É uma reação alérgica que eu tenho a esse tipo, uma reação de um nojo profundo que eu tenho por esse personagem. Eu ouço e o que ele me provoca já não é pavor, é algo além do pavor. É insuportável, além disso, é um cara que tem exatamente o mesmo estilo de discurso do Fidel Castro. Eu disse isso em 2016, quando escrevi, o livro sobre ele, eu disse isso. Ele tem o mesmo jeito de falar sem dizer nada e de perturbar. Ele é um perturbador profissional. Mas veja só, voltando aos clássicos Alberto e Zoé, que diziam que a falácia é uma forma de pensamento equivocada que te leva a conclusões erradas. Isso é a falácia do Tuquoque, que significa e você também, e você também. No final, quando alguém diz e você também, está dizendo implicitamente eu também. Então o nível de degradação é absoluto, mas já não importa mais porque eles se deleitam na lama e no lixo da corrupção. E já não se trata mais de defender o indefensável, trata-se de tentar apresentar o outro como mais sujo, como mais manchado, mas assim não podemos avançar. Um país que progride precisa sair dessa falácia, precisa se orientar para o futuro com esperança. E é preciso retomar essa ideia que você recebia com interesse de uma reforma, de um Congresso Constituinte, aproveitando os mecanismos que a atual Constituição oferece. Vamos buscar uma maioria bem absoluta onde, além disso, será necessário comprometer socialmente, através de organizações sociais, de pressão de todo tipo, e também aquele setor do PSOE que precisará ser despertado para perceber a realidade que estamos vivendo hoje. Vamos pegar esse bastão e ver se conseguimos provocar daqui para que seja realmente uma onda, um tsunami. Minha querida Zoé Valdez, um beijo para os cubanos em Miami e em breve atravessamos o Atlântico e vamos para aí. Liberdade. Liberdade. Vamos ver como é o símbolo. Assim, eu gosto. Liberdade. Um beijo, Zoe, te adoro. Adeus, querida. Querido Júlio, você sentiu falta do Papa visitando as vítimas da Dana? Claro que sim, gostei do discurso no Congresso, mas acho que Valência era um lugar que merecia essa visita e essa compreensão. E bom, é isso. Muito obrigado mais uma vez ao Alberto e me despeço à moda romana, como da outra vez, mas desta vez em latim. Virtus et honor. Força e honra. Força e honra, minhas palavras preferidas que os gladiadores diziam ao entrar na arena. Claro, eles morriam, nós vamos aguentar um pouco mais. Mas precisamos resgatar os clássicos. Virtus et honor, que é em latim. Virtus et honor, Júlio, um abraço. Vamos para a redação. Suzana Gás, últimas mensagens. Um abraço para vocês também. Aqui estamos na redação do Castilhão Confidencial, sempre recebendo um monte de mensagens e muitas opiniões de todos os nossos confidenciais, que, como eu sempre digo, estão espalhados pelo mundo. É o caso de Juan, que diz que ficou muito feliz de ter podido conhecer em nosso programa o Carlos Moreno, que é o Pulpo. Ele diz que já o escuta e acompanha o Poniendo las Calles há muitos anos. Dele eu só conhecia a voz, mas ele é uma pessoa incrível. Parabéns por tê-lo recebido no programa. Maria José diz que a senhora Nogueiras pede ao Papa que faça o que ela mesma não fez no Congresso, que na verdade é a casa oficial de todos os espanhóis, que alguém os lembre disso em espanhol. Ou em inglês, para ver se ela entende. Também neste caso, Bartolomeu diz que Marlaska, desde que entrou no governo, cometeu esse crime após crime. Ele não para, esse bom homem não para, tem que pagar por tudo o que está fazendo e por cada um deles, principalmente pela pouca ajuda aos guardas civis. Francisca diz que também te agradece por apoiar os bons.
Ela se refere àquele editorial que você fez ontem sobre a Guarda Civil. Ela diz por apoiar os bons e por premiá-los e também por agradecer tudo o que eles estão fazendo. Carmen nos diz que te ouve e te assiste há muito tempo. Sempre adorei todas as suas explicações. Tenho 76 anos e fico muito triste com o que estamos vivendo. Fico triste em pensar que deixo meus filhos, meus netos e meus bisnetos no país. Sinto uma grande impotência por não poder fazer nada para evitar isso. Eu acho que só a justiça não pode mudar essa situação. Alguma coisa deveria ser feita. E também Gigi diz que é preciso limpar, mas limpar bem a fundo tudo o que há no governo. Temos que fazer uma limpeza geral e António também te parabeniza pelo programa, por tudo o que você faz de arriscado, pelo que você diz e principalmente por entrar em contato com as pessoas. É importante poder transmitir tudo o que você sabe, porque nós daqui, que não assistimos televisão, só nos informamos por você. E aqui encerramos, Alberto. É muito importante que vocês possam nos seguir em todas as nossas redes, em todos os nossos canais e principalmente todos os dias aqui às 7 da manhã, Castilhão Confidencial. Obrigada, Alberto. Muito obrigado. Inclusive, um pouquinho antes das 7, já estamos por aqui contando as novidades para vocês. Bom, o que vocês vão ver agora vai surpreender. Em 1 minuto. É protagonista de do filme de maior bilheteria da história da Espanha, Torrente, o último de Santiago Segura. E lá ele faz o papel de ministro da Saúde. Senhores, o senhor Barragán, sim, Barragán, hoje aparece no programa, vocês não podem perder. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Senhores, há poucos dias viralizou um meme. Essas montagens feitas com inteligência artificial em que se vê Pedro Sanches entregando a pasta de ministro da Fazenda para Barragán. Vejam. Agora deixo o orçamento nas mãos do nosso ministro mais qualificado. Olá, como estamos? Cuidado, isso é uma brincadeira, sim, mas no filme de Santiago Segura Torrente, ele também faz do Barragán ministro de Saúde. Não vou contar mais nada, porque vocês ainda têm que assistir. Mas cuidado, porque o boato de que Dom Manuel Barragán possa ser ministro deste ou de outros governos está circulando por aí. Por isso quisemos ir à fonte original. Dom Manuel Barragán, como está? Olá, como estamos? Bem? Prazer em cumprimentá-lo. Encantado. Encantado em cumprimentá-lo. O que aconteceu com você? Por que está rindo agora? Nada. Vem à memória muitas lembranças de quando o senhor era pobre e nós dois íamos à rádio pedir esmola. Sim, senhor. Que tempos aqueles. Você e eu já fizemos de tudo. Apresentações em boates, programas de rádio. Trabalhamos muito. Veja o senhor muito bem, seu Manuel. Bom, as vitaminas e essas coisas ajudam sim, senhor. E então, é verdade que querem que o senhor seja ministro? Já propuseram que o senhor seja ministro ou não? Bom, assim sim, no filme me nomeiam ministro da Saúde, mas agora é muito mais interessante, veja, porque é ministro da Fazenda e aí se mexe com o dinheirinho, entende? Sim, senhor. Mas olha, esse negócio de saúde já dava um pouco de aflição. Sim. 6 anos. O senhor sabe? O que o senhor sabe? Não sei se era mais apropriado para a saúde, mas enfim, eu pensava em tomar banho e tal. Mas já digo, na de fazenda é muito mais interessante, Albert. Mas eu não vejo você na fazenda. Quero dizer, que empresa você já dirigiu? Como sabe lidar com isso? Bom, nem eu, mas uma vez que te nomeiam, você já faz o que acha melhor e como somos amigos e tenho muitos amigos, podemos dividir, Albert. Você está propondo, isso é um crime, o que você está insinuando? Que nada, isso é um fato, isso é uma coisa que acontece normalmente, Albert. Para que vamos nos enganar? Infelizmente.
Dom Manuel, é complicado esse negócio de entrar na política. O senhor não sabe se entrar, o que está fazendo. Já tentou alguma vez ou não? Não, eu não faço a menor ideia, Albert. Mas eu acho que em parte me escolheram por isso. Porque eu sou assim, digo sim, senhor, faço o que me mandarem. E pronto. Claro, enquanto tenho que dividir, né? É disso que se trata. Exato, sim, senhor. Já. O senhor já foi corrompido alguma vez? Já recebeu dinheiro por baixo dos panos em algum esquema político ou não? Por baixo dos panos, não sei. Na mão, sim, mas não sei o que quer dizer. Bom, mais ou menos como todo mundo, Albert. Para que vamos nos enganar? Quando existe uma força maior, a gente faz. E se está com fome, mais ainda. Já. Mas o senhor nunca ficou sem comida e sempre viveu bem. Bom, se me disserem que Santiago Segura paga muito bem. Agora sim, nessa sim. Na outra ele era bem mão de vaca, né? Mas nessa, como já tenho mais do que uma participação especial, um papel mesmo, aí o cara teve que desembolsar e eu já recebi mais, sim, senhor. Mas não conta pra ninguém, porque o pessoal da Receita, que ainda não sou eu, vai acabar levando metade. Já falou. Ou seja, já era. Agora não tem mais volta. O pessoal da Receita é muito amigo seu, né? Sim. Sim, somos todos, aliás. Sim, todos. Aliás, sobre o Santiago, você tem noção de que é coprotagonista do filme mais assistido da história da Espanha? Ah, nem ele mesmo acredita nisso. Mas olha, ele já merecia, porque mesmo que não ganhe nenhum Goya nem nada, o cara faz as pessoas rirem e agora, com os filmes infantis, consegue levar a família toda ao cinema e pronto. E olha, ele merece mesmo, merece ganhar a vida assim, porque de bobo ele não tem nada. Não, bobo ele não é. E o senhor, como a vida lhe tratou? Fazendo um balanço agora, está feliz, está satisfeito? Bom? Não posso reclamar, pelo pouco que fiz a vida me deu muito, sim senhor. Dizem que é difícil fazer rir. Para mim não custa nada, porque só com a aparência que eu tenho as pessoas já riem. E riem das lembranças e de quando eram jovens ao ver que eu já aparecia na TV com "Olá, como estamos?" isso. E olha, hoje em dia o humor já é mais inteligente que no fim das contas ninguém entende. E eu vivo da piada e isso sempre vai existir, se fazia piada. Isso é verdade. Cara, me conta um que dê para contar. É horário infantil? Sempre é horário infantil comigo, sim. Não, é que tem que tomar cuidado, porque o senhor se preocupa muito com a maneira de dizer as coisas e eu não gostaria de incomodar. O senhor aqui é completamente livre, Dom Manuel. Bom, então vamos procurar um bem simples e curto para não ofender ninguém. Um amigo pergunta a outro, gosta de dobradinha? O outro responde, sim, como qualquer coisa. Entendeu? Não é indecente porque eu não falei nada de safadeza. Fora de tom, não. Quer um diálogo inteligente, Alberto? Por favor, sim, por favor. Uma anãzinha que andava pela rua cantando, porque as anãs são muito alegres. Lá, 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 lá. E então ela vê uma placa em uma fachada que dizia Associação para enfrentar o nanismo com otimismo. A anã entra e diz, olá, como estamos? Ele responde, olá, bonita, o que deseja? Ela, vim me inscrever. Ele, essa é a atitude. Entende? Claro, ela veio se inscrever para crescer, Albert. Não explique, isso só piora. Como no rádio, onde o senhor sempre me interrompia. Nunca cortei o senhor. Não, é brincadeira. Digo isso para o Albert ficar bem. Ai, Deus, as roupas que ele usa são as mesmas de 40 anos atrás? Bom, veja, só tem uma troca do verão para o inverno. A de inverno é muito desagradável porque faz frio no inverno e calor no verão. E pesa muito. E agora veja esta é a de verão. Sim, senhor, ela é mais leve. Mas é a mesma, vamos, não troquei. Sim, tudo. A boina na mesma, tudo. Você ainda faz turnês e apresentações? Pois é, senhor, sim, senhor. Continuo fazendo shows, filmes, de tudo, porque erva daninha nunca morre e é verdade. No meu caso, não sei o que acontece, mas não sei se me contratam porque sou bom ou porque sou barato, viu?
Por ser barato. Teve algum probleminha de saúde? Está bem agora, né? Sim, tive um problema no coração, me deu algum susto, mas nada, seguiu em frente, sim, senhor. Posso saber quantos anos tem Dom Manuel Barragán? 80 anos. Não? Mas com muito orgulho, sim, senhor, e em plena forma. 80 anos, nasci em 19 de maio de 46, faça as contas. 80 anos. Mas ninguém diria isso. Não, e se me visse pelado, eu ganho, cara. Eu ganho. O senhor ganha? Eu perco aqui cada um? A maioria, vamos ver. Você sabe o quão bom é ter feito tanta gente feliz? Eu tenho a honra de apresentá-lo em algum evento público e é só aparecer. Já estão esperando, mantenha o silêncio, as pessoas prestam atenção a cada palavra que você diz. Fazer feliz a milhares, centenas de milhares de pessoas, isso é uma satisfação, não é, senhor Manuel? Pois é, faz sim, senhor. Além de ganhar dinheiro, lógico, isso te dá ânimo. E se você faz o que gosta, o que mais você quer? Você é feliz e não faz mal a ninguém, embora alguns eu também tenha detratores, Albert. Não me diga. Porque façam o que fizerem, não dá para agradar todo mundo. Sim, e tem imitadores, um monte. Ah, sim, senhor. E tem cidades que no carnaval se fantasiam de mim, porque é muito fácil. Você coloca uma boina e uns óculos de fundo de garrafa e já vira Barragán, sim, senhor. Não, isso não me incomoda. Não, é um elogio, é uma homenagem, Alberto, sim, senhor. Bem, a verdade é que agora muita gente que vai nos ver no mundo todo vai dizer: e como eu sei se é o original ou se é uma cópia? Existe alguma forma... É fácil. Normalmente, se fizerem bem feito, então não sou eu. Bem, antes de me despedir do senhor, e fico com a preocupação que passa pela sua cabeça de ser ministro, espero que tirem isso logo da sua cabeça. Vamos resolver essa questão das piadas, porque a primeira foi desagradável. É muito desagradável, realmente escapou. Olha essa, Alberto, é engraçada, como se diz. Fora ou fosse, diz, porque demora pra caramba, fosse. Entende? Ele queria dizer fora, mas se enganou. Esse não, porco, Alberto. É que quem não é um pouquinho safado assim é idiota. O que você quer que eu diga? Bom, eu já não aguento mais porque eu já não sei. Bom, vamos deixar por aqui porque eu tentei consertar. Já era... É difícil, Alberto. A sua imagem na opinião pública, mas não tem jeito, não tem como. Não, é que isso já vem de muito tempo e as pessoas ainda esperam. Quando eu conto uma piada inteligente, ninguém ri. Vamos ver, tente. Ver? Ele diz: ei, sua mulher sempre pisca para mim quando me vê. Ele responde: não liga, ela tem um tique nervoso. Ele diz: ah, então eu já fiquei com ela. Claro, ele achava que ela estava dando em cima dele, Alberto. Deixa pra lá, não vamos tentar de novo. Ele me contou os quatro politicamente incorretos. Mas eu agradeço a sua boa fé. Mas vão fechar o nosso canal. Quantas emissoras você já fechou? Quantas vezes? Por favor. E você continua, mas as pessoas ficam na rua, é terrível. A Rede Catalã me censurou, sim, senhor, lá na Cadena Rato. Faz anos eu estava lá. Há anos. Foi o primeiro humorista censurado desde a morte de Franco, sim, senhor. Sim, senhor. Não me surpreende que o censurem às vezes? Tem que levar na brincadeira, Albert, que há coisas mais desagradáveis na vida, como abusar dos pobres e ficar com o dinheiro que não é seu, pronto. Eu por aí. Já que vai ser político, encerre essa conversa como você quiser. Bom, quero dizer que agradeço por enquanto a nomeação de ministro, mas espero subir um pouquinho mais. E eu já gostaria de ir preparando a campanha, cujo slogan será: com Barragán não vão errar. Sim, senhor. Aí deixo de ser ministro de bobagem e vou para o topo. Que tremam Sanches e Feijó. Se Torrente fez isso, por que Barragán não pode também? Sem dúvida.
Dom Manuel Barragán, foi uma honra tê-lo neste programa tão humilde. Muito obrigado. Agradeço a todos os seus ouvintes pela paciência e a você, Major, que seja picado por um besouro. Aí está a despedida que ele vem me dizendo há 50 anos. Deus, como temos paciência. Gosto muito de você. Se cuide. Um grande beijo para sua audiência. Que grande Barragán, que alegria falar com um amigo depois de tantos anos. Bom, Alex, obrigado pelo seu apoio. Acompanho você há anos e sou membro do seu canal. Parabéns, parabéns de verdade por tudo o que você está fazendo. Meu trabalho, não faço nada além disso. Se todos fizéssemos nosso trabalho da melhor forma que sabemos, eu sei que a maioria de vocês faz. Como a Espanha avançaria, por favor. Bem, Guilherme tem um sonho. Hoje eu gostaria que os 346 mil confidenciais tivéssemos um sonho. Invocar a lei da atração. Sonhando que Zapatero seja detido e preso junto com Sánchez e este governo, e que o PSOE seja ilegalizado. Vamos ver se todos juntos, com a atração, conseguimos. Eu te garanto, amigo, que sonho com isso todos os dias. Já faz 8 anos que sonho com isso. E pouco a pouco o caminho está traçado. Vocês vão ver, estamos ganhando batalhas todos os dias. É preciso ter muita confiança. Bem, Freud Lannister entrou interpretando do seu jeito o programa do Broncano. Bem-vindos, amigos progressistas. Hoje seguimos usando seus impostos para exaltar as políticas do nosso líder. Doutor, o que acha das alternativas ao tabaco que o governo quer proibir? Bem, Broncano, na verdade, não são exatamente iguais. Aguarde, há um problema técnico. O que vocês estão fazendo não é para dar dados. Apenas leiam o roteiro que passamos. Inúteis. Telepedro não te paga 14 milhões por ano para ser verdadeira. Doutor, como o senhor dizia, alternativas ao tabaco, como vaporizar ou sachês de nicotina, são tudo igual, certo? E quem discordar é fascista, não é? Vamos ver. Bem, na verdade é que... Diz que sim. Ah, claro. Malvadíssimos, supernazistas, como diz nossa genial... Broncano. Sim, amigos, sim. E quem paga são vocês. Lá não importa a besteira que você diga, o público aplaude. Parece que todos foram tirados da Rua Ferraz depois de receberem um daqueles envelopes em dinheiro que circulam pelos corredores. É impressionante. Bom, essa receita foi enviada para mim por Ignácio e por muita gente. Gostei muito. Dá para ver um monte de batatas e o Sanches. Qual é o nome da receita? Batatas com chouriço. Sim. Eles riem. Eu também já fiz isso. Bom, o guia do Papa em catalão que o Rafa me mandou. Eu adorei. Alguns de vocês me pediram para falar em catalão, o que eu acho muito bom. Preparei o seguinte, palmas. E viva a Espanha, por isso canto com toda a alma. E viva a Espanha, o povo canta com grande ardor. E viva a Espanha, a vida tem outro sabor. E a Espanha é a melhor. De que isso aconteça e as nogueiras perdem os dentes? Bem, se caírem Ariane Daniel no chão, mas Sanches e Begonha Gomes na cama, cuidado, quem manda é a Merche. Como você está? Super irritada. De agora em diante não me conhece, nunca nos vimos. E eu, maninho? Vai com a sua música de merda pra bem longe. Ainda bem que eu tenho você, Pachim. E vai acariciando o Pachim, que é uma coisinha pequena, boba, inútil, tipo o Pachim mesmo, e vai acariciando a cabeça dele. A cena é linda. Bom, mais uma. Me mandaram uma imagem do Papa Francisco recebendo uma camisa do Boca Juniors de presente. É antiga, claro, e o número na camisa, como podem ver, é 33. Perguntam-me, o que está acontecendo? Ele também era maçom, como supostamente Sanches? Veja bem, dizem que deram o número 33 para ele por causa da idade em que Cristo morreu. Sobre o Papa Francisco falam qualquer coisa. Veja só, Florentino Pérez deu uma camisa para o Papa atual e era o número 1, o que me parece mais lógico do que o 33. Ou seja, vai saber o que era aquilo do Boca Juniors? Bom, preparem-se, vai ter mais, vai ser amanhã.
E eu quero que vocês estejam lá na nossa trincheira, defendendo a liberdade de imprensa e a informação verdadeira. Obrigado por estarem conosco, um abraço a todos. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial. Todos confidenciales, todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.